Galera, hoje eu vou falar com o Jonathan Formento. Jonathan Formento é um artista foda, que saiu do Brasil, está fazendo o seu nome, já fez o seu nome na Inglaterra. Ele tem hoje o seu próprio estúdio, mas não começou assim. A história dele tem muita coisa legal, uma história de superação. Eu acho que vale a pena ouvir toda a história do começo ao fim e você vai entender o que eu tô dizendo. Aproveita o episódio. Galera, esse é o Jonathan Formento. Jonathan, talk to me. Talk to you. Franzão. I'll talk to you. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. A gente já se conhece, Eu ia falar, então é tipo estranho, né? Tipo, Sim. tudo bem? Mas obrigado mesmo Mas tá assim. certo, tá certo, tá certo, Né? tá certo, tá certo. Quando eu ouço seu nome, pra mim, a questão é, tu saiu do Brasil. Talvez você até tenha uma, tipo, sempre falo disso, Uhum. mas às vezes isso pode ser importante pra alguém que ouve, né? Uhum. Que tá ouvindo o episódio. Antes da sua mudança, quem é você Antes da minha mudança pra Inglaterra? para a Inglaterra, quem sou eu? Bom, sou o Jonathan Formento, eu sou daqui de Blumenau, onde a gente está filmando, de Santa Catarina, do Brasil. Eu morei aqui grande parte da minha vida, mas eu acabei saindo um pouquinho cedo, tanto de casa quanto do país e tudo mais. Cara, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? É. Mas eu cresci aqui, eu fui exposto a diversas experiências dentro da cidade aqui, como talvez algumas pessoas que me conheçam sabem, mas para quem não me conhece, eu comecei a praticar um esporte chamado BMX muito cedo, onde me abriu para diversas influências, como fotografia, design gráfico e toda essa cultura de rua, no caso, né? Uhum. E eu sempre fui uma pessoa que, desde pequenininho, era apaixonado por arquitetura, porque via meu pai desenhando, ele não é arquiteto, mas via ele desenhando os móveis da nossa casa, projetando a nossa casa, e acabava me interessando por, putz, como é que eu posso desenhar em perspectiva e tal. Então fui exposto a isso desde muito cedo. Mas foi de verdade, na minha adolescência, quando eu comecei a praticar esse esporte, eu conheci meus amigos e as pessoas que me influenciaram, acabaram fazendo muito de quem eu sou hoje. Uhum. Mas eu acho que é mais ou menos isso, antes de Inglaterra. Antes de Inglaterra. Aqui, você chegou a fazer arquitetura? Não. Quando eu tinha, acho que 15 anos, abri um pequeno cursinho de técnico em design de interiores, na qual eu fiz. Mas muito rápido eu descobri que eu não queria ser designer de interiores. Por quê? Porque eu acabei indo trabalhar dentro de... A gente tem muitas lojas de móveis planejados aqui, né? Então eu acabei trabalhando em alguma dessas lojas. Eu descobri que não era. Eu não queria ficar procurando amostra de madeira ou amostra de piso, coisas que a gente não imagina que um design de interiores faz. Mas eu bem rapidamente eu acabei virando para esse lado de CGI, 3D, porque aquilo me fascinou muito, assim. Tá. Na época existia um site no Brasil chamado 3d1.com.br, onde a gente acabava vendo as imagens ali e essa área de fotorrealismo me instigou em tentar entender como é que aquilo funciona, sabe? Mas em resumo, acabei não estudando arquitetura, fiz design de interiores. Eu estudei design de produtos, mas isso foi após eu voltar para o Brasil da primeira vez. Tá. E foi muito rápido. Em um ano eu já estava fora e fui para Inglaterra. Mas foi isso. Você chega a lembrar, tipo, o primeiro contato com CGI, assim, tipo assim, na arquitetura? Tipo, você lembra o dia, alguma coisa assim? Eu lembro o primeiro software, 3ds Max 8, se eu não me engano. Não foi com arquitetura, mas um amigo acabou me introduzindo e na época a gente já estava nessa cena de BMX e tal. Ele falou, cara, dá pra gente desenhar skate parks aqui dentro e tudo mais. E eu falei, pô, interessante, né? E a gente acabava mexendo com modelagem e tal. Mas eu acho que a partir do momento que tu entra dentro no meu caso, design de interiores, e entra um pouco dentro desse mundo, tu rapidamente é exposto a isso, sabe? A CGI e tal. E o meu primeiro não foi nem Max, eu tinha o software, mas acabei aprendendo AutoCAD na época. Antes de aprender Studio Max, eu aprendi AutoCAD 3D. Pois aqui as pessoas falavam muito assim, pra você fazer isso, tu tem que aprender AutoCAD 3D antes, pra daí ir pra outros softwares, sabe? Tá. Então foi mais ou menos isso. E aí tu começou, mas
Eu não sei se você vai lembrar disso. Aham. Tipo, o dia que você faz assim, você sentou no PC assim e tipo, começou a brincar. Ou não lembra? Cara, eu não vou lembrar, principalmente da questão de arquitetura, assim, mas eu não vou lembrar, porque nessa época e por muito tempo da minha vida eu ficava muito indeciso sobre o que eu queria fazer. Então eu tinha o software, eu tinha ele na frente para poder utilizar e tal, mas eu pesava muito para esse lado de Photoshop, design gráfico e tudo mais, justamente por uma indecisão. Eu lembro mais disso do que eu lembro de 3D, sabe? Sim. Mas quando eu comecei com curso de interiores, eu lembro rapidamente entrar dentro desse mundo, assim, sabe? Sim. Entrar dentro, no caso de 3D Studio Max, CGI e afins. Ahn, mas eu não vou lembrar o dia Sim. ou o momento específico, sabe? Eu tenho vagamente cenas, imagens na minha cabeça que eu via, principalmente no site da 3D1, de fotorrealismo e ficar quase revoltado por não conseguir compreender como aquilo era feito, assim, sabe? Eu lembro, por exemplo, assim, isso é bem bobo, tá? Mas, sabe, a gente tem materiais cromados, super reflexivos e tudo mais. Exato, espelhados. Eu lembro que eu ficava tentando entender como aquilo funcionava, como é que algo pode ser tão... É um reflexo limpo. E na minha cabeça, vou tentar reproduzir aquilo. E tudo que eu pegava na internet era uma imagem de um metal refletindo algo e tentava envelopar um objeto para falar que esse material tem reflexo, sabe? Bem rapidamente eu acabei percebendo, não é bem assim que funciona. Então, essa é a gente na infância, né? Caraca. Talvez você diria que você ficou fascinado pela, assim... Fotorrealismo, eu acho. Fotorrealismo. Eu acho que foi fotorrealismo com, principalmente, moods, assim, porque na época, nesse site particularmente, grande parte das imagens eram casas, essas casas super modernistas, super contemporâneas brasileiras, cara, com moods, assim, lindos, sabe? Então era muito sunset, muito sol baixo e tudo mais, e eu ficava... Não sei, parece que eu aspirava para aquilo e aquilo eu me apaixonei muito rápido, sabe? Sim. Por todo esse lado. Entre me apaixonar e ficar bom ou melhor naquilo levou muito tempo, tá? Sim. Mas no começo era mais ou menos isso, assim. Você chegou a... Porque quando a gente começa nessa indústria, eu acho que a maioria, tipo, não faz ideia de que, primeiro, isso pode ser um trabalho, no sentido, tipo, tem já empresas fazendo isso, tipo assim, eu posso ser um artista ou de produto ou de arquitetura, né? Você tinha essa ideia? Tipo assim, eu Sim. posso trabalhar, talvez, em outro lugar? Porque eu falo isso porque eu não tive, mas e você? Sim. Não, eu venho de uma cidade onde as pessoas do Brasil acabam falando que é meio que a terra do render, o sul do Brasil, em termos de... Sim. Por exemplo, assim, aqui a gente tem o Wanderer Alencar nessa cidade, Sim. que eu já conhecia antes de meio que entrar no mercado de trabalho, eu já sabia da empresa que ele tinha, ou de algumas das empresas aqui, principalmente aqui no sul do Brasil, na época, que tu poderia viver daquilo, sabe? Foi muito rápido, eu nunca tive talvez esse desconhecimento de que, tipo, tu não pode fazer nada com isso, porque esse mercado imobiliário de render e afins, ele era pequeno, mas já existia, sabe? Sobre o mercado lá fora, eu não fazia absolutamente a mínima ideia, sabe? Eu era bem fechado à minha região, no caso, o que eu conhecia, sabe? Então, eu sabia que existia uma qualidade que deveria ser atingida naquela época, e naquela época, isso a gente está falando 2006, 2007, talvez, eu sabia de uma qualidade que eu achava super difícil e eu não fazia a mínima ideia de como chegar lá. Porém, existiam outros métodos, outros meios na qual eu acabei indo. Por exemplo, eu trabalhei como projetista de stands de feira. Então, eu acabei sendo chamado para trabalhar nisso porque eu sabia render na época. E eu sabia um render talvez já um pouquinho mais fotorrealista e tudo mais. E isso tinha valor já na época, sabe? Talvez não tinham tantas pessoas que trabalhavam com isso por aqui. Eu acho que é legal de citar isso porque, olha só, talvez seja uma coisa da geografia, eu não tinha ideia, você já tinha uma ideia, Sim. Né? Então talvez seja alguém ouvindo e que, olha, talvez pela região, Sim. a pessoa não tem a noção, né, de que isso pode ser um trabalho. Com certeza. E mesmo na região que a pessoa tá, porque tu sabe muito bem, a gente estava num evento alguns dias atrás e a gente acabou conhecendo diversas pessoas de diversos locais. Sim. E foi interessante conversar com cada um como existe mercado em, às vezes, regiões super isoladas que tu não faz ideia, tipo,
putz, existe um mercado aqui, porque a gente está tão acostumado talvez com a nossa pequena bolha, a gente não entende como funciona, mas é tão global o negócio que em qualquer lugar vai existir um mercado. Obviamente vão existir grandes polos, no nosso caso, no nosso estado de Santa Catarina, o litoral é super forte, mas a gente acabou conhecendo pessoas do interior ou mais no oeste de Santa Catarina, que a gente acaba não pensando, putz, não tem um litoral lá, mas existe muito desenvolvimento, sabe? Desenvolvimento urbano e existe um mercado local, né? Tá, é verdade, verdade. Você lembra qual que foi o seu primeiro emprego já no Arquivis? Meu primeiro emprego já foi com Arquivis. O seu primeiro emprego, tipo... Sim, porém não foi com 3D Studio Max na época, assim, sabe? Tem uma história bem boa com isso, assim, mas... Gosto de história. A gente... não foi... A gente tinha um almoço agora há pouco e a gente acabou contando a mesma história, mas... como eu comecei a fazer... Meu pai particularmente, eles trabalhavam desde cedo, sabe? Desde os 10 anos de idade, meu pai trabalhou e eu acho que ele nunca quis que passasse pela mesma coisa e tivesse talvez um começo um pouco melhor, eu acho. Então eu acabei fazendo muitos cursinhos antes de entrar no mercado de trabalho. A gente tinha diversos cursinhos locais e tal. E como eu estava cursando design de interiores, eu acabei começando a procurar emprego nessa área de interiores, mas eu era tão inocente porque eu não sabia o que precisava. Eu apenas estava procurando um estágio, por exemplo, dentro de interiores. Então eu lembro de pegar um ônibus, vir até no centro da cidade com o meu currículo e deixando em cada um, assim, sabe? E tem uma pessoa que acabou me chamando para fazer uma entrevista, não porque eu estava fazendo design de interiores, não porque eu estava me envolvendo nessa área, mas porque ele viu no meu currículo, e eu não sei por que eu coloquei isso no meu currículo na época, que eu andava de BMX, que eu andava com uma bicicletinha. E para quem não sabe, aliás, que está ouvindo, BMX é um esporte que adultos acabam andando com uma bicicletinha super pequena e pulando por aí. E ele te chamou por causa disso? Ele me chamou por causa disso. E a gente acabou conversando, fazendo entrevista, trocando uma ideia. E ele questionou... Cara, eu vi teu currículo aqui, mas eu achei super interessante que colocasse que tu anda de BMX e tal, aqui atrás. E eu olhei assim... Sim. Daí ele falou, putz, eu andava de BMX e tu conhece tal e tal pessoa? Daí eu... Claro, eu tô com essas pessoas todo final de semana, sabe? E, enfim, foi um papo super legal. O Felipe é o nome dele. E é um cara super querido aqui na cidade também. E ele falou... Cara, muito legal o teu currículo, legal te conhecer, porém tu não trabalha com AutoCAD, a gente precisa muito de AutoCAD aqui dentro. Como é uma vaga de interiores, uma vaga onde você precisa projetar, eu não posso trabalhar, mas foi legal te conhecer. Daí eu falei, bacana. Você foi lá conversar com ele, fez uma reuniãozinha? Fez uma reunião, uma entrevista e foi isso que aconteceu. E daí eu saí de lá um pouco triste, porque, eu adorei ele, eu adorei o espaço, adorei a empresa e não deu certo. Mas porém, como você se sentiu? Como é que eu me senti? É que eu acho que eu era tão inocente, tão criança, talvez, na época, que eu acabei só ficando feliz de conhecer uma pessoa legal, sabe? Mas, enfim, saí de lá e, por muita coincidência, eu entreguei um currículo na loja ao lado. Literalmente ao lado. E eles me chamaram, me contrataram e tal, para trabalhar como projetista lá, no caso. E ele falou, tu não precisa de AutoCAD, a gente tem um software aqui, acho que era Promob na época. Vem trabalhar com a gente. E acabei indo lá. Porém, dentro de 2 dias eu percebi que eu não queria ficar lá, não estava feliz lá, porque era um software que eu não gostava, ele não providenciava as coisas na qual eu queria chegar, ou seja, fotorrealismo, 3D, CGI. Era simplesmente um software modular para a gente projetar e vender um projeto de um móvel. E, eu tava super infeliz, cara. E eu lembro que eu fiquei a primeira semana lá, e daí eu falei, putz, eu preciso de AutoCAD, né? Então, pensando no outro trabalho. Então, naquela primeira semana, eu falei com meu pai, eu falei, putz, pai, me ajuda, por favor. Não trabalhava, não tinha dinheiro algum, mas meu pai, ele sempre foi uma pessoa que a gente tem uma família super humilde, assim, super simples, mas toda vez que tinha um curso, não media esforços, assim, sabe? Tipo, não, beleza, quer fazer um curso? Eu acabei encontrando um curso de AutoCAD para fazer aqui na cidade. Daquele primeiro final de semana. Era literalmente, eu comecei a trabalhar, não estava feliz, eu achei o curso de AutoCAD. Era sábado e domingo, das 8 da manhã às 10 da noite, o curso integral, assim, forte. Porém, legal, sabe? Eu lembro de fazer aquele curso, chegar em casa às 10 da noite e ficar obcecado. Vou treinar AutoCAD. Fiz o curso no domingo, treinei mais um monte de AutoCAD. Na semana seguinte eu voltei, encontrei o Felipe e falei, aprendi AutoCAD, fiz o curso. E ele me contratou na hora, porque ele falou, putz, tu foi atrás, tu fez um curso em um final de semana,
E agora, tu sabe, eu falei, cara, eu não sou especialista, mas eu quero aprender aqui e tal. E eu fiquei super feliz, assim, esse eu considero meu primeiro trabalho, Sim. sabe? Que legal, cara. Mas foi uma experiência super legal, assim, sabe? Eu acabei ficando lá 3 meses apenas, Sim. era um trabalho pequeno e tal. E quando eu comecei AutoCAD, imediatamente eu me toquei, putz, agora eu posso começar a 3D Max, porque eu tenho uma base aqui, eu consigo projetar, trazer para dentro do Max, e eu vou aprender ali, sabe? Já procurei outro cursinho na época na cidade, comecei a fazer, mas foi isso, essa foi a minha primeira experiência, assim. Ah, entendi. Acho que foi o BMX ali que me levou BMX que levou, com certeza. Eu gosto dessas aleatoriedades, assim. Com certeza, né? cara. Eu acho que a gente acaba conhecendo várias pessoas na indústria, assim, que por diversas razões acabam entrando na nossa indústria, sabe? Eu conheci pessoas que literalmente tropeçaram e caíram na indústria, como mais recentemente eu conheci pessoas que, fugindo da guerra na Rússia, acabaram entrando nessa indústria e estão super felizes, assim, sabe? Sim, sim. Então, mas enfim. Cara, que massa. Quando você... um ponto que eu acho que é interessante de tocar é que você saiu do país Aham. fazendo o que você faz. Então, assim, você saiu, teve uma oportunidade de mudar para Inglaterra, né? Uhum. E a gente vai entrar no Claro. ponto do trabalho em si, mas pra você, como que foi o processo de mudança? Tipo, deixar a família, deixar tudo que você conhece, os amigos e se adaptar? Cara, acho que poucas pessoas sabem dessa história, talvez até tu não saiba, mesmo a gente sendo amigo, talvez tu não saiba, mas eu morei fora do Brasil antes de ir para Inglaterra. Então, em 2011, de novo, por causa do BMX, eu e um dos meus melhores amigos, se não o meu melhor amigo, a gente tinha muito essa curiosidade de experienciar lá fora, porque a gente via muitos vídeos que vinham de fora, de BMX, de skate e tal, e a gente ficava nem tão apaixonado pelo esporte, mas pelo landscape que acontecia ao redor daquilo. Às vezes tinha uma pista no meio do Colorado, nos Estados Unidos, que era simplesmente uma pista maravilhosa, e a gente tinha uma paisagem por trás tão incrível quanto. Então a gente ficava muito naquela sensação de, meu, que animal que ia ser dar um rolê lá, fotografar lá. Eu era obcecado com fotografia já nessa época. E daí a gente acabou economizando dinheiro 2009, 2010 inteirinho, que a gente queria muito ir pro Canadá. A gente chegou numa agência de viagem e descobriu que a gente nunca ia ter dinheiro para ir pro Canadá. Mas o nosso agente na época falou assim, cara, já ouvi falar em Dublin, na Irlanda? Aí eu falei, não. Ele falou, lá tu pode estudar e tu pode trabalhar meio período, teu visto permite isso. Eu falei, é isso que eu quero essa experiência, andar de BMX, trabalhar, pagar nossas contas e aprender inglês. E a gente acabou indo para lá antes. Então, eu não vou enrolar muito nessa história, obviamente, mas eu passei 1 ano em Dublin, porque foi logo pós-crise. Então, assim, as oportunidades eram super baixas lá, sabe? E a gente acabou... O meu amigo, o Gui, ele acabou voltando, acho que com 8 meses, e eu talvez voltei 1 mês depois, 9 meses, mas foi algo super, super rápido, assim, sabe? Porém, quando a gente estava lá, a gente não teve oportunidade de trabalhar... Eu já sabia CGI, sabia 3D, mas não tinha oportunidade de trabalhar, talvez por uma questão de visto, talvez por uma questão de eu ser muito júnior nessa época ainda, mas a gente ficou muito com esse anseio de voltar para fora do Brasil, sabe? Tanto que eu voltei para o Brasil e a forma que eu consegui um trabalho fora depois foi porque eu tinha meu currículo navegando a Irlanda, navegando a Inglaterra, na época que eu costumava mandar muitos currículos e portfólios por aí, sabe? Mas essa foi a minha, no caso, primeira experiência internacional, sabe? Então, tanto que quando eu me mudei para Inglaterra, quando eu fiz a entrevista, o Nick, meu ex-diretor, teu ex-diretor também, ele falou assim, eu vi que tu morou em Dublin, tu gostaste de Dublin? Daí eu falei, nossa, eu amava Dublin, eu adoraria estar lá ainda. Daí ele falou, não, fantástico saber, porque Liverpool é muito parecido com Dublin, então tu não teria tanta dificuldade para se adaptar aqui. Cara, eu não tava nem aí, por mim poderia ser completamente contrário de Dublin, eu só queria tentar uma experiência fora de novo, sabe? Então eu não tive um choque tão grande. Claro que quem se muda para Liverpool, quem vai para Liverpool e acha que vai falar inglês lá, acaba descobrindo que lá o inglês não é bem o inglês. Mas essa foi basicamente a minha transição de se mudar para trabalhar firme na Europa, no caso. Um ponto que eu peguei dessa sua história, que eu acho que seria legal de enfatizar. Você falou, eu cheguei em Dublin e comecei a distribuir portfólio, currículo, né?
Isso era literalmente um currículo ou você Era um contratava as pessoas? currículo vitae, eu não sei como é que se Sim. chama. Enfim, eu tinha um portfólio na época impresso. Aham. Eu lembro de ter feito, antes de ir embora, eu tenho até hoje, eu tinha meu primeiro portfólio impresso que eu fiz aqui. E eu pensei, vou levar meu portfólio para lá, sabe? Mas era tão irrelevante já, porque nossa indústria trabalha tão online, né? Que tu manda um link, Aham. tá ali o teu portfólio. Porém, nas poucas, uma ou duas entrevistas que eu fiz, eu levei o portfólio impresso e acabou ajudando, assim, na época, Sim, sabe? sim. Como você fazia? Se você achava no Google, tipo, as empresas que... Sim, eu acho que o CD Architect era um ótimo lugar para procurar já na época. Mas, cara, eu procurava em tudo, assim, de verdade. A gente tava tão desesperado, eu e o Gui, esse meu amigo, em ficar lá fora, porque a gente amou tanto, que, cara, a gente ia em esses job centers, que eles chamam, né, centros de trabalho, a gente procurava na internet, fazia tudo assim, sabe? Tentava conexões pela escola e tudo mais, de inglês, no caso. Uhum. Eu lembro que era mais ou menos isso. Isso faz 13 anos, 14 Sim. anos já, né? A sua paixão por... Quero andar de BMX. Ou precisa, como que eu faço pra andar de BMX fora do Brasil? Cara, Preciso de um trabalho. Exatamente. Só que, pra ser bem sincero, tipo, e eu passei por uma experiência muito ruim lá, né? Porque eu acabei caindo de BMX e rompendo os ligamentos do joelho na Irlanda. Não foi legal. Não só pela dor, né? Sim. Mas de estar longe, de não poder fazer uma cirurgia e tudo mais. Isso foi bem pesado, assim, na época. E foi uma época difícil que a gente não tinha trabalho, né? Então, eu consegui trabalhar em uma cozinha, lavando pratos, por 2 meses ou 3 meses, e sendo que era tão abusivo na época e a gente acabava falando com diversas autoridades, tipo, eu não fui pago 2 meses, por exemplo, trabalhando lá na época. Então, acabou dando desânimo e tudo mais. Esse meu amigo também, o Gui, também acabou trabalhando como garçom, trabalhava meio como, como é que é? Bike taxi, carregando as pessoas e tal. Foi uma época bem sofrida, assim, sabe? Mas eu acho que a gente se fortaleceu muito lá. Agora, até falando da minha experiência fora a primeira vez, tipo, eu e esse meu amigo Gui, a gente literalmente voltou pro Brasil com essa ideia de, putz, a gente gostou tanto, cara, a gente queria voltar, sabe? Hoje eu moro na Inglaterra, o Gui mora na Escócia. Olha só. Eu achei muito legal, porque como a gente se descobre, né, como a gente é pequeno, ele foi um exemplo muito legal, porque ele foi pra lá e eu acho que nesse período ele descobriu que queria fazer arquitetura. Ele voltou pro Brasil, se tornou arquiteto, se especializou em BIM, que é muito grande no mercado arquitetônico lá fora, e hoje trabalha com BIM no Reino Unido também, sabe? Tipo, é muito interessante isso, sabe? E tudo começou com BMX. Tudo começou com BMX. É muito legal isso, porque talvez em arquivismo não tanto, mas na indústria que a gente trabalha hoje, em motion e advertising, a quantidade de pessoas que a gente vê que veio ou do skate, ou do BMX, ou do patins, ou da música e tudo mais, cara, 80% das pessoas acabam com esse interesse alternativo, talvez, e terminam nessa indústria de motion film e afins. Sim. Que massa, né? Mas é muito legal. Então você teve essa experiência primeiro em Dublin, então a primeira morando fora do país. Exato. Né? Exato. Foi onde eu aprendi inglês, eu acho, né? O inglês básico. Sim. Eu cheguei lá e cara, eu não falava nada. Eu não falava Brasil, eu falava Brasil, né? Então a gente acaba. A gente acha que porque joga videogame acaba sabendo tudo, né? Mas é outra história, né? É engraçado, né? Tipo, quando você acha que fala. E eu não falo isso no sentido pra desmotivar ninguém. Sei. Mas assim, quando você tá lá fora, tá no contexto. É outra coisa, né? É realmente. Mas eu acho que é a melhor forma de aprender, sabe? Tipo, cursos são bons, eu acho que a gente tem que ter uma base para chegar lá e não sofrer tanto, sabe? Mas estando lá dia a dia, levando na cara uma vez ou outra, assim, por causa desse mundo novo que tá acontecendo, eu acredito ser essencial, sabe? Você chegou quando você teve que fazer a sua primeira call com a Somewhere, a Uniform, para você era tipo assim, cara, vou ter que falar inglês ou... Então, essa é outra história muito boa, porque como eu tinha meu currículo navegando a Europa na época, assim, em vários sites e afins, antes de fazer uma call com a Uniform ou Somewhere, eu tinha uma oportunidade de fazer uma entrevista para um grande designer na Holanda, na qual eles me ligaram e falaram, a gente viu o teu currículo, viu o teu portfólio, a gente acha que seria perfeito, a gente já viu que tem como fazer um visto para ti, precisamos marcar uma entrevista. Marquei a entrevista, estava super feliz, só que na hora eu travei. Na ligação, na minha frente, na época no Skype, veio a ligação e eu travei, assim, e eu falei, eu não consigo fazer isso. Eu não atendi a ligação. Aí 10 minutos depois eu acabei pensando,
putz, é melhor eu ter feito isso. Aí eu mandei uma mensagem e eles falaram, não, perdeste tua chance. E daí eu fiquei tipo, meu, o que eu fiz, sabe? E por algum motivo, eu acho que o Universo, ou a Uniform, entraram na minha vida com o e-mail, meu, a gente viu seu portfólio, viu seu currículo, quer fazer uma entrevista? E eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa aqui, vamos arriscar, sabe? Acabei ficando nervoso, obviamente, mas eu acho que quando eu fiz a entrevista, eu acho que mesmo antes de entrar eu pensei, cara, se der tudo errado, se meu inglês sair tudo errado, as pessoas nunca mais vão me ver na vida dela, eu nem na vida alheia, basicamente. Acabou sendo tudo bem, sabe? A gente fica um pouquinho nervoso e tal, mas eu acho que o mundo lá fora, na Europa e na Inglaterra principalmente, é tão diversificado que não... Meu, todo mundo fala errado, inclusive o inglês fala muito errado, sabe? Então não tinha mais problema. A partir dali eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim, sabe? Sim. Eles são acostumados com diversidade. São, total. O seu sotaque é tipo assim, ok. Você tem um sotaque diferente. Eu acho Legal. que eles não estão nem aí, sabe? Tipo... Pra ser bem sincero, assim. Eu acho que é isso que faz o país ser tão... Não só diversificado, mas tão bom, sabe? De certa forma, que existe essa multitude de culturas, sabe? Exato. Eu mesmo senti, morando lá, assim, a questão de... porque eu sou brasileiro, ok, eles amam brasileiro. Mas no sentido de, assim, não interessa a sua nacionalidade. Você é uma pessoa, você vai ser tratado igual. Exato, isso. Exato. Isso é muito legal. E é isso que faz o país, às vezes, progredir, sabe? Sim. Tendo essa variedade, de novo, de culturas, etnias e tal. Aí tu pegou sua mala... Liverpool. Em 2014, quando veio, eu não acreditei. Quando a oferta veio, eu não acreditei. Mas foi isso, foi algo em torno de 3 meses, né, de processo e tal. E foi meio que um choque, né, na época, porque eu não acreditava. Tinha acabado de começar a namorar nessa época com alguém que eu gostava muito e essa pessoa não sabia. E daí ficou um negócio meio, recebi uma proposta para ir morar fora, mas a gente vai continuar juntos. E... Cara, em 3 meses a gente preparou visto, na época que era algo bem chato, pra ser sincero. E mala foi algo que, acho que foi a última coisa que me preocupava. Eu tava tão ansioso, tava tão nervoso, que a gente botou tudo ali dentro e eu falei, é agora. Eu tinha operado meu joelho, porque eu poderia voltar a andar de BMX na Europa, eu tava super feliz. E foi isso, cara. Foi algo bem louco, bem rápido, assim, sabe? E aí você chegou em... Tu chegou em Liverpool e já começou a trabalhar, tipo... Lembra os primeiros dias, assim, no escritório? Eu lembro... Foi uma época um tanto quanto difícil, porque... Cara, quase ninguém sabe disso, mas na noite que eu voei pra Liverpool, minha avó faleceu no Brasil. Então, quando eu cheguei lá, foi uma turbulência de emoções, assim, sabe? E daí, ainda a menina que trabalhava acho que era secretária ou studio manager da Uniform, acabou vindo me buscar no hostel que eu tinha ficado, para me pôr no hotel que a empresa queria colocar. E falando inglês comigo, eu descobri que inglês de Liverpool é completamente diferente de qualquer inglês de qualquer lado do mundo. E eu fiquei, tipo, meio chocado. E procurando uma casa, no mesmo dia, eu lembro de ter encontrado uma casa em 2 dias. E foi surreal, assim. Isso foi... quinta, na sexta-feira, no sábado eu me mudei e na segunda eu comecei a trabalhar, sabe? Foi uma loucura, assim, sabe? Quase nem dá tempo de você... Não, tu não tem tempo pra sentir o que tá acontecendo, sabe? Tu só vai, sabe? E é um oceano tão grande de emoção acontecendo o tempo todo que a gente só vai, sabe? Sim. A gente só deixa as coisas acontecerem. Eu lembro de chegar no escritório e tava super, super nervoso, tremendo e... mas eu lembro, assim, eu lembro dos primeiros momentos, eu lembro onde eu sentei, lembro quem me levou a sentar em tal lugar, lembro que tinha quem tava na minha frente, lembro de quem tava de férias, que não tava ali, mas eu lembro que o Nick, que era meu diretor na época, também teu diretor, ele não tava lá, tava de férias, e eu falei, eu preciso falar com esse tal de Nick pra saber o que tá acontecendo. Ele falou, não, ele tá de férias, fala com essas outras pessoas que eles vão tomar conta de ti, assim, sabe? Caramba, mas legal. Foi super legal, fui super bem recebido e tal também. E, cara, eu tava muito emocionado, pra ser sincero. Porque desde pequeno eu falo... Desde a minha adolescência e tal, as pessoas me tu trabalha com interiores, trabalha com visualização de arquitetura, e eu tinha vergonha de falar que sim. Não sei por quê. Mas eu falava, eu quero fazer um pouco de tudo. Eu era bem... Talvez, não sei. Random, acho que é a palavra. E eu lembro de chegar lá, pra quem não conhece Uniform, aliás, entrem no site, né? Tipo, Sim.
é uma agência, né? Não era apenas um escritório de arquitetura. A gente tinha um time de branding no lado, um time de filme, um time de digital na época, de web, aplicativos e afins. Cara, e aquilo foi bizarro, assim, sabe? Foi tipo, putz, esse era o sonho, sabe? Eu cheguei e tal, agora é começar a ver o que vai acontecer aqui. E eu tava super empolgado. Eu lembro que na primeira semana eu conheci um cara chamado Pete, que eu acredito que não trabalhou com ele, mas eles estavam, era a Copa do Mundo, e era a Copa do Mundo do Brasil, e ele falou, a Copa do Mundo é no Brasil, e tu tá aqui, por que tu tá aqui? A gente fez umas ilustrações aqui, e a gente queria levar pro Brasil, e eu lembro de me conectar com a faculdade que eu fazia no Brasil, e falava, cara, tem uma colaboração aqui para levar pro Brasil, a gente fazer umas ilustrações, rolou uma exibição e tal, e aquilo tava assim, me tomando conta, sabe? Foi espetacular, eu acho, sabe? Foi uma sensação, eu lembro até hoje, assim, da sensação, eu lembro do cheiro do papel que o time de branding tinha acabado de imprimir na época e foi... então surreal. essa diversidade de... Sempre me atraiu. Hã? Sempre me atraiu essa loucura toda, eu acho que é o mundo de design, sabe? Tipo, você tava lá para fazer ArcViz, mas olhando para tudo. Exato, Tipo... e isso na verdade foi um dos motivos pela qual eu fui contratado, porque na época eu tinha um Flickr, não sei se tu lembra do site de fotografia, o Flickr. Sim, Flickr. Então eu tinha um Flickr, eu tinha um Carbonmade, eu acho que era um site de portfólios, né? Tipo um blog. E eles viram que era muito variado. E o Nick, meu diretor, falou, a gente gostou do teu portfólio. Aí eu apliquei para uma vaga sênior e ele me botou numa vaga júnior. Ele falou assim, me desculpa, o teu trabalho não é para um sênior. E quando eu cheguei lá, eu percebi imediatamente que não era. Mas ele falou assim, cara, mas os teus interesses aqui dentro dessas outras áreas podem ser muito úteis pra gente. E acabou sendo, porque a quantidade de vezes que eu trabalhei com um time de branding fotografando toda uma campanha, ou com um time de filme ajudando com uma animação, mesmo com um time digital, a gente tentando explorar algumas coisas de web, foram incontáveis, assim, sabe? Então essa... Eu nem leque de habilidades, porque eu não tinha habilidade em quase nenhuma delas, tá? Eu era perdido em cada uma, mas eu adorava todas. Eu acho que eles viram uma oportunidade ali, sabe? Tipo, curioso, né? Exato. Em ver eu outras era coisas. mais curioso nessa época, eu acredito. Eu vejo hoje em dia essa questão, tipo... porque às vezes, nós artistas, a gente se prende muito à técnica, ao software. E eu já ouvi isso antes, tipo assim... Olha, a gente contratou esse cara porque eu vi no Insta que ele anda de skate e ele brinca com fotografia. Exatamente. E aí, porque eu acho que a gente trabalha com criatividade. E você só expande a criatividade... Explorando diversas coisas. Né? Exatamente. Então, fica muito claro que ficar num ciclo de... eu tenho que fazer uma... Vamos supor, no nosso caso, né? Beleza? O tempo que você desprende estudando na frente do PC é muito importante, né? Mas acho que é só pra gente não esquecer que nós somos seres humanos Com certeza. e as pessoas conectam as outras pelas coisas em comum, de repente. Claro. Ou achar, aquele cara faz coisas variadas, né? E... Eu acho que principalmente para nossa... Para a indústria de visualização, por exemplo, se você tem interesse, vamos supor, em design gráfico dentro de visualização, isso consequentemente vai acabar sendo traduzido para o que você faz, sabe? Eu acho que, por exemplo, bobo, mas a gente está trabalhando numa cena ou alguma coisa assim, certamente vai ter uma câmera que você vai usar uma lente um pouco mais longa, onde você vai tentar, tipo, enquadrar, no caso, sei lá, um prédio, alguma coisa desse tipo, de uma forma mais gráfica, a tua iluminação vai acabar sendo afetada dessa forma também. Sim. E esses outros interesses vão se alinhando dentro daquilo que você faz, sabe? Então eu acho que a gente tem um exemplo muito, muito interessante da nossa indústria, a Mir, que é esse estúdio fantástico que todo mundo conhece, eu imagino. Quando tu olha para as imagens deles, tu vê todo um aspecto gráfico ali, sabe? Entre contraste, entre uso de espaço negativo, luz e sombra e tudo mais. Então, eles vêm de arte, até onde eu sei. Ambos estudaram em artes ou artes cênicas. E tu vê isso ali sendo refletido no que eles fazem, sabe? Então, de novo, é super válido, né? Chama atenção por isso. Com certeza, com certeza. Ou quem vem de cinematografia e aplica isso dentro de visualização, passa pela mesma coisa, mesma transição. Isso é muito verdade. Quando você estava lá, já estava ali, já engrenou na Uniform, você
Porque hoje você tem o seu próprio negócio, que não é, na verdade, ArcViz. Não. E a gente vai chegar lá. Claro. Eu queria que você contasse um pouco da transição, né? Mas o seu processo, assim... Porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar mesmo com um time, você começa a ser lapidado, né? Ah, com certeza. Você tem alguma experiência, assim, que... tipo, com um time que você, tipo, sei lá, alguma merda que você fez... Ou Várias. algo Que eu vou lembrar, a gente tenta apagar nessas memórias. Sim. Né? Mas, mais cara, lapida mesmo, né? com Tá com certeza, time. cara. Com certeza. Eu acho que quando eu era mais novo, né? Bem mais novo, né? Acho que a gente é muito teimoso, né? A gente acha que tudo que a gente faz tá certo ou é a melhor forma e tudo mais. E eu lembro de... vários exemplos. Mas eu acho que um super óbvio que eu lembro até hoje... a gente tinha muitos Evermotions na época, né? As árvores, né? E daí tu queria pôr as árvores e tal, cena e tal. E eu lembro de teimar muito com o meu diretor o Nick na época. De falar, não, eu sei a árvore perfeita dele. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. É aquela ali e tal, vai botar, vai ficar linda. E é ele. Ok, John. Então eu coloquei a árvore na cena e ficou horrível. Era pra ser um verde existente, humano, da Terra, e parecia uma árvore alienígena e tal, sabe? E eu lembro de achar maravilhoso, assim, sabe? Da minha teimosia falar mais alto, né? E daí eu lembro exatamente quando ele sentou na cadeira, olhou pra imagem e falou, "This is shit, we can't do this." Aí daí eu pensei, não, peraí, tem muita coisa pra aprender aqui ainda, sabe? Mas, muita coisa. Eu acho que na Somewhere, principalmente, tu trabalhou lá também, tu entende como é que é? Era uma pressão muito grande, assim, porque o time é muito bom, sabe? Eu falo isso, assim, já falei para diversas pessoas, eu acreditava ser, e acredito ser um dos top 3, top 5, assim, do mundo, assim, em termos de qualidade, sabe? Sim. Talvez as pessoas não vejam tantas coisas, que eles acabam não sendo tão sociais e tal, mas toda essa pressão, a qualidade que eles tinham e a forma como eles olhavam para a arquitetura, o interesse que traziam de fotografia e às vezes de uma forma... é exigente, mas é um pouco mais exigente. É tipo, é esperado que tenha sempre um passo a mais sendo dado, sabe? Então eu acho que isso me lapidou muito, 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 muito. Eu lembro que quando a gente vai crescendo, a nossa senioridade dentro da empresa vai aprendendo, a gente vê o quão a gente foi lapidado pela confiança que é dada a gente, né? Então, quando tu começa, talvez, a liberar a direção de arte ou uma pequena campanha de projetos e tudo mais, todo esse polimento, eu acho que essa atenção que os seniors e os diretores dão para ti, eles são refletidos lá na frente, sabe? A forma como tu começa a olhar para arquitetura, ou para fotografia, ou para o tipo de imagem que a gente faz, ele é refletido. Eu acho que na Uniform era muito comercial, né? A gente fazia muita coisa extremamente comercial, que a intenção, no final das contas, é vender mercado imobiliário, né? A gente, quem entra nessa indústria, eu acho que com outro pensamento, talvez tenha que, às vezes, parar para pensar que realmente é um pouco disso. E eu acabei me interessando muito por isso. Eu acabei me interessando muito por que o céu está saturado? Porque o diretor de marketing ele precisa dessa saturação para encantar o cliente um pouco mais, sabe? Claro que a gente pode pôr a nossa licença criativa e a forma como melhor é representado aquele espaço ou aquela imagem, mas eu acabei me interessando muito por isso e isso acabou sendo refletido depois, de novo, na forma como a gente dava um approach para um projeto, sabe? Sim. Acho que desviei um pouquinho da resposta, mas... Não, eu acho que tá perfeito. Uma coisa que você citou é, tipo, de você estar ali você recebendo confiança de quem está te liderando. E eu hoje acho que você tá demora do um outro pouco lado. a acontecer, dependendo da empresa, dependendo do tamanho do estúdio que você trabalha. No meu caso, demorou bastante tempo para acontecer, sabe? Porque eu não sabia nada, né? Mas, enfim, desculpa. Não, então hoje você tá do outro lado da mesa, no sentido de você tem um time. Qual que é a sua visão disso, no sentido de como você lida com uma pessoa que está no seu time, qual seria a melhor maneira de lidar com um time? Que são pessoas.
Cara, eu acho que a gente é uma equipe super pequena, né? Sim. Então é tudo muito imediato, muito comunicado de uma forma, de novo, imediata, ou seja, a gente não tá falando com 15, 20 pessoas, mas 3 pessoas, 4 pessoas no máximo. Mas em termos de confiança e como liderar com isso, eu acho que quando eu acabei saindo da Uniform, fui trabalhar no Tom Dixon em Londres, eu tinha muita confiança. Então tudo que entrava de visualização caía na minha mão. E eu não sei, eu acabei me adaptando, eu acho, a essa autonomia, e eu gosto de dar isso para quem trabalha com a gente, sabe? Eu gosto de compartilhar, eu não gosto de fragmentar o processo muito. Por exemplo, se eu vou passar uma imagem para alguém fazer, se eu vou passar uma cena para alguém fazer, eu gosto que uma pessoa tenha literalmente a proatividade de tentar pegar isso do começo ao fim, sabe? Baseado na nossa direção criativa, no que a gente está tentando chegar e tentando mostrar para o mundo. Então eu gosto particularmente de fazer isso, sabe? Tipo assim, tem uma animação, tem uma cena, cara, eu vou ficar super feliz se você pegar essa cena e do começo ao fim. Tu ganha uma certa autonomia para fazer aquilo, né? Ganha confiança e às vezes é a chance de mostrar um bom trabalho também, sabe? Sim. De que dá conta de fazer algo, sabe? E motiva tanto quando você vê que a pessoa confia em você, né? Ah, eu particularmente, quando um cliente confia na gente, fala assim, do your thing, a gente se sente muito mais inspirado, eu acho, para começar, sabe? Peraí, tu veio até a gente porque tu gosta tu entende que a gente tem um gosto e um bom gosto específico pro Sim. teu projeto ou pro que tu estás procurando, e a gente vai saber exercer aquela função, sabe? Sim. Tá, acho que isso é um insight legal porque no final do dia são pessoas, né? Então, Com certeza. Mas é a forma que eu gosto de trabalhar, basicamente, né? Eu Sim. sei que tem pessoas que elas amam ser lideradas, né? E para ser sincero, eu acho que quando a gente tem uma empresa, às vezes dá uma saudade de ter alguém que vai tomar conta das coisas pra gente, porque, sabe, tem aquele lado da moeda onde, putz, tem que resolver tudo. eu tô salvo aqui, mas nessa forma, não tem ninguém vindo pra salvar a gente, Sim. sabe? A gente tá por conta própria, assim. Uhum. Mas isso cria uma casca, né? A gente cria um escudo, assim, por cima da gente, tipo, pode vir o que vier, a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer, sabe? Sim. Já veio. E quando você fez a transição do Arquivis pro branding, branding que fala? Cara, a gente chama de motion design, advertising, né? Propaganda e tudo mais. Por que eu, assim, nessa parte eu sou leigo, por que na minha cabeça... Por que fala branding? Não, branding eu acho que é criação de marca, né? Geralmente, né? A gente ajuda marcas, né? Sim. E eu acho que quando a gente entra nesse lado, a gente tem que entender um pouco mais branding. A gente tem que entender o que uma marca quer passar, como ela quer ser sentida lá fora e quais as sensações que as pessoas vão ter quando vem essa marca, né? Então acho que o branding entra nisso, mas o que a gente acaba fazendo é motion design, motion graphics, 3D animation, para produto e para publicidade e propaganda, né? Para advertising. Sim. Mas, desculpa, a pergunta era sobre transição? Nessa transição, eu suponho que você não estava com a situação perfeita. Nem um pouco perfeita. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o risco que você... Tomar riscos, né? Foi o que você fez. O que passava na sua cabeça naquele momento? Cara, o que passava na minha cabeça foi... Bom, primeiro que essa decisão veio numa época super especial, né? Covid. Onde todo mundo foi trabalhar de casa. Foi super interessante, que a gente estava no Brasil visitando a família, chegou em Londres nessa época, e Covid bateu e foi todo mundo trabalhar em casa. Só que pra ser sincero, quando eu me mudei para Londres, para quem não sabe, assim, a vida em Londres é super cara, né? Sim. E o que a gente ganhava e tal, dava literalmente pra gente sobreviver, sabe? Então eu acabava fazendo freelancer durante a noite. Chegava em casa, tinha pessoas que acabavam confiando em mim, a gente fazia imagens ou outras aqui e ali. Mas, quando a gente chegou... Primeiro que tu falou sobre riscos, né? Eu acho que riscos... A gente tem que tomar riscos, senão a gente fica estagnado. A gente está passando literalmente por isso agora, a gente tem que começar a tomar novos riscos. Mas nessa época foi super calculado. Então a gente tinha... Primeiro que eu trabalhei 5 anos no Reino Unido para ganhar um visto que me dava permanência para poder sair de uma empresa na qual... não bancava o meu visto, não me patrocinava, né? Então,
Na época do Covid, quando a gente foi trabalhar de casa, eu tava fazendo freelancer para ajudar nas contas, basicamente. E o freelancer, ele tava quase que cobrindo já o meu salário. Então foi uma época onde, tipo, eu pensei, meu, eu tenho aqui um dinheirinho salvo, a gente tinha 4 meses mais ou menos de grana economizada. Tava trabalhando de casa, meu visto tava em mãos, então eu não precisava necessariamente estar preso a uma empresa. E nessa época, fazendo freelancer, acabou aparecendo um job de um amigo que tem uma empresa de visualização. E ele falou, Jonathan, é um job de filme. Cara, era um filme explicativo de um master plan de uma cidade, de uma ópera, perdão. Queres fazer? Eu acho que... E não tinha budget. Era literalmente de graça, assim. E eu falei, putz, sério? Daí ele falou, porém é para esse arquiteto. E daí ele falou o arquiteto, daí eu falei, interessante. E ele falou assim, posso te dar uma dica? Eu acho que essa é a hora de tu abrir a tua empresa. Daí eu falei, caramba, a gente conversava muito sobre empreendedorismo, ele era um puta empreendedor e tinha uma empresa de visualização. E daí eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Ele falou assim, meu, tá aqui, ó, esse tá o filme, faz pra esse arquiteto, tu vai criar um bom nome com eles, nessa parte de filmes que a gente não faz, eles faziam imagem. E tá aqui mais 3, 4 imagens pra te fazer. Isso vai te cobrir por mais um tempo. E se der tudo errado, que eu tenho certeza que não vai dar errado pra ti, ele falou, eu te dou um trabalho. E daí eu falei, beleza, isso cancelou o risco, né? De certa forma, né? Eu fui muito privilegiado, tá? Eu sou bem aware desse privilégio que eu tive, de uma relação que a gente trabalhou duro e ajudou muito essa pessoa e essa empresa por alguns anos para construir, né? Esse foi o começo, cara. Nessa época a gente decidiu assim, ó, meu, tô em casa, trabalhando de casa, não sei quando eu vou voltar. E pra ser bem sério, eu tava amando trabalhar de casa, porque eu não aguentava mais ir pro escritório. E eu falei, cara, vamos arriscar, sabe? Então, acabei pedindo a conta, me senti super mal na época ainda, porque grande parte da empresa que eu trabalhava foi demitida e eles me mantiveram. Me deixaram lá como pessoa-chave para poder ajudar a empresa a ir para frente. Eu acabei pedindo a conta. Mas eu pensei, meu, é agora, sabe? Então, a gente acabou arriscando. E é engraçado, né? Como as relações que a gente constrói durante os anos, principalmente na nossa indústria, a gente acaba falando muito sobre networking e tudo mais, o quão importante é que eu pedi a conta, servi o meu 1 mês, né, de aviso. Quando eu terminei o aviso, no dia seguinte, a empresa pela qual eu trabalhava mandou mensagem, tá aqui teu primeiro projeto como empresa e tal, e foram, tipo, super legais, assim, sabe? Também acreditavam no que eu tava tentando fazer, no que a gente tava tentando fazer. Caraca. Então, esse foi o começo, assim. Teve um risco, o nosso risco era esses 4 meses que a gente tinha em mãos. Eu não tinha um risco mais de visto, que não é, de novo, a gente passou 5 anos trabalhando, eu passei 5 anos trabalhando para uma empresa na qual me permitia ter um visto, assim, sabe? Então, é bom experienciar um pouco a liberdade também, assim, poder ter os seus riscos. E, cara, eu tinha 28 anos, sabe? Então, eu tava um pouquinho ansioso em querer fazer o meu negócio. Porque eu via meus amigos fazendo, a galera que andava de BMX ou de skate na época, todo mundo abriu uma marca de roupa aqui, uma loja não sei do que ali e tal. E a gente ficava... Putz, a gente tem que empreender também, porque a gente quer um pouco do melhor pra gente, de coisas melhores pra gente também, sabe? Então, foi isso que aconteceu, assim, essa foi meio que a transição. E realmente, eu finalizei o vídeo, eu não fui pago por aquele vídeo na qual eu fiz, mas fiz as outras imagens que acabaram nos cobrindo e quando as coisas começaram, essas relações, elas vieram a calhar, assim, de uma forma bem forte, sabe? Foi bem legal. Você tocou num ponto que eu vejo eu acho que a gente não tem noção do poder disso. Que é quando você conecta com pessoas e você... Não que você vá fazer coisas esperando, mas às vezes tu faz um favor para um amigo, ou até mesmo trabalhando em uma empresa, você acaba ficando amigo de uma pessoa mais, outra, né? E é uma rede incrível. Eu acho que eu já ouvi muito falar a frase aqui, né, de amizade intencional, né? É meio triste, sabe? Mas eu aprendi isso muito com um produtor que a gente trabalhou recente. Ele falou pra mim assim, cara, eu acredito muito em karma. E ele falou, o que tu bota lá fora, geralmente é o que vai vir de volta, assim, sabe? Então, se tu... Acho que tu é uma pessoa muito parecida com isso, assim. Se tu
vai a um evento, se tu... É Enfim, aberto. acaba se conectando de uma forma um pouco mais aberta, assim, talvez até um pouco vulnerável em termos de tipo... Meu, deixa eu dar oi pra essa pessoa, deixa eu ver que... Não é nem o que vai acontecer, mas deixa eu conhecer essa pessoa, deixa eu me dar o risco de conhecer alguém, sabe? Sim. Eu acho que a gente nunca sabe as portas que vão se abrir, sabe? E não custa ser legal com os outros, assim, sabe? Eu acho que eu aprendi isso muito com a minha mãe, sabe? Minha mãe é uma pessoa onde pode ser primeiro-ministro do Reino Unido e tu pode ser a pessoa limpando a rua aqui da frente. A minha mãe ela vai tratar as duas pessoas exatamente da mesma forma. Ela é uma pessoa super envergonhada, super tímida, mas ela vai tratar os dois com o mesmo carinho, com a mesma atenção, sabe? Então, eu acho que não... Às vezes, o nosso trabalho é difícil, né? Porque a gente tem que vender, né? Então, Sim. às vezes, certas conexões, elas acabam vindo por não uma troca monetária, mas tipo uma apresentação do que a gente é capaz de fazer. Se acontece o interesse do outro, legal. Se não acontece, acabasse de conhecer uma pessoa legal, às vezes, talvez, e tipo, tá tudo bem, Sim. sabe? Isso acontece muito com a gente acaba saindo para encontrar clientes ou vai em eventos e tudo mais, tu acaba dando oi e conhecendo uma pessoa e tal, tipo, às vezes não precisa ter uma expectativa muito grande, sabe? Mas é muito legal conhecer novas pessoas, Sim. entender personalidades. Eu gosto muito disso também, de tipo, conhecer pessoas, entender personalidades, sabe? Pô, essa pessoa é um pouco mais introvertida e tudo mais, deixa eu aprender um pouquinho com ele, porque eu tenho certeza que ela tem muito a me passar, sabe? Essa pessoa é mais extrovertida, ela é muito, talvez um pouco mais expansiva, deixa eu entender como é que ela funciona também. Eu acho isso muito legal, sabe? Tu acaba... Eu sou uma pessoa que absorve muito, eu acho, Sim. sabe? Então, até mesmo trabalhando na Uniform, eu acabava absorvendo personalidades. Minha esposa mesmo fala assim, cara, às vezes tu fala igual o teu diretor falava. Sim. A gente trabalhava com o mesmo diretor, ele é uma pessoa super empolgada, super confirmativa, basicamente. E, pô, tu absorve um pouquinho disso ali, é legal, sabe? Eu acho que networking é algo super importante. E às vezes é a razão pela qual teu negócio, tua empresa ou tua carreira vai ou não vai pra frente, sabe? Sim. Então, por mais que às vezes a gente torça o nariz ou alguém venha falar, tipo, meu, você tá se conectando só por segundas intenções e não sei o que e tudo mais, eu acho que acaba sendo o nosso trabalho, a gente precisa se conectar com o mundo lá fora, porque às vezes vai ser a razão de ir ou não ir, sabe? E cabe a outra pessoa, a outra empresa na qual você se conectou, decidir se ela quer trabalhar ou não com você, sabe? Então, a gente não tá, talvez, maltratando ninguém, eu acredito. Entendeu? Não, A gente tá simplesmente botando a gente lá fora e falando, esse sou eu, sabe? Sim. Esse é o que eu faço, esse é o meu estúdio. E gostou, não gostou? Ah, eu não quero trabalhar com você? Fez um novo amigo, pelo menos, sabe? Exatamente. Quantas vezes você faz um amigo novo e sei lá, o amigo pode ser no futuro, às vezes se torna um parceiro de negócio. Com certeza. Ou um cliente, e aí ele vai ser um cliente e amigo. Com certeza. Mas eu gosto muito e acontece muito com a gente, tá? Da gente conhecer pessoas que a gente se conectou para mostrar nosso trabalho, etc. E a pessoa fala, meu, eu já tenho um provider, uma pessoa que presta esse serviço para mim, não tem problema nenhum. Cara, de verdade, assim, acho que no último mês, acho que foram 4 ou 5 pessoas na qual a gente saiu. Pessoa legal. Pessoas que podem muito bem contratar a gente, podem muito bem trabalhar juntos, mas a gente não tá nem aí. Porque a pessoa é tão legal, é tão divertida, que tipo... às vezes eu acho melhor a gente não misturar as coisas, tá? A gente continuar só na amizade, sem negócios por trás, porque é tão legal isso dali. E a gente tem diversos amigos, assim, onde a gente fala assim, não, peraí, eu não quero pôr nada em risco aqui. Se essa pessoa quiser trabalhar comigo, vamos trabalhar junto. Mas se ela quer mais uma amizade e tudo mais, fico super feliz também. Sim. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia falar, a gente vai acabar exercendo as coisas que a gente precisa exercer para as pessoas na hora certa, com o tempo certo, no momento certo. Exato. A gente teve um papo outro dia sobre... e aí esse é um papo mais... De repente vai afetar as pessoas que já estão liderando uma empresa e tem assim, a questão dos clientes, né? Eu gostei muito de como você falou, de como você lida, como você cultiva a relação com os clientes. Então, você, às vezes... porque eu falo isso porque você estava me contando, né? Às vezes a gente sai para jantar
e tal, ver a pessoa Frente a frente, né? de frente a frente, né? Como que você vê essa questão assim? Tem um cliente novo, você vai sentir a pessoa, ver se tem aquela abertura ou como que... Eu acho que... Eu tô lendo um livro agora que fala muito sobre isso, que são as 5 etapas de marketing, se eu não me engano, esse capítulo. 5 levels de permissão. Mas assim, cara, eu acho que quando a gente trabalha com o cliente, eu acho que existe uma questão de sensação de saber, tipo, ter um pouco de self-awareness e saber entender quanto você pode ir, sabe? Até quando você pode ir. Mas eu gosto de deixar as coisas acontecer super de forma natural, sabe? Ou seja, se a gente acabou de conhecer um cliente e tudo mais, é bom sentir muito bem se, tipo, essa é a hora de marcar um jantar? Será que a gente não precisa experimentar um projeto antes, talvez desenvolver uma relação? A gente tem alguns clientes na qual a gente trabalhou, às vezes, 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio. E daí falou, meu, vamos conhecer. Ou passou um primeiro projeto e a gente falou, meu, vamos se conhecer. Mas eu acho que varia, sabe? Varia de cliente para cliente, de relação para relação, sabe? Mas é isso, eu acho que... Mas você tem alguma ação mais... Porque eu acho que, naturalmente, você vai trabalhando com a pessoa, vai criando uma relação laço, e tal, um laço. Mas tem coisas que você meio que... Olha, leva com você como assim... Como que eu posso explicar? Mais consciente, tipo assim, olha, eu acho que esse é o momento... tipo, como você cultiva os clientes, basicamente? Eu acho que toda a questão de entender personalidades vem a calhar nesse momento, sabe? Sobre saber entender quem é cada um, como é que essa pessoa se comporta, quais são os gostos, interesses dessas pessoas, para daí sim a gente saber como lidar com esse cliente, como cultivar essa relação, sabe? Tem um exemplo bobo que aconteceu muito recente, com um projeto que a gente acabou de começar, onde nosso cliente é uma pessoa mais séria, valoriza muito design, tem um puta bom gosto das coisas. Mas tem um lado um pouco quirky, um pouco peculiar, sabe, de ser assim. Então, a gente não tinha nem fechado o projeto ainda. Eu descobri que esse meu cliente ele era um fã do time de futebol do Arsenal, na qual a gente gosta muito também. E, cara, depois de um papo com a pessoa e tudo mais, a gente estava prestes a fechar o negócio, precisava ajustar um negócio aqui, um negócio ali. Eu entendi como é que essa pessoa funcionava, eu entendi como ela falava depois de ligação também. Depois de a gente fazer uma ligação, tu entende quais são as expressões, qual a linguagem e tudo mais. E daí a gente chegou no ponto de falar, não, beleza, a gente tem uma pequena relação aqui, um pequeno level, onde a gente simplesmente dropou um e-mail falando, meu, falta isso daqui pra gente fechar o projeto, falta essa etapa, alinhamos valores, etc, etc. E eu falei tudo isso, assim, sabe, meu, super legal te conhecer, eu acho que a gente alinha nas questões de estéticas, no que você está buscando e como a gente pode te ajudar. E vou ser bem sincero pra ti, eu sei que tu é um fã do Arsenal também, a gente também é fã, eu acho que o universo se alinhou, as estrelas estão super alinhadas, vamos fechar esse negócio? Você meteu essa, né? Porque eu acreditava que aquele era o momento, sabe? Sim. E o e-mail de volta foi, deal, vamos começar o projeto, sabe? Mas eu acho que é muito sensação. Às vezes a gente tem um cliente que a gente não entende bem como aquela pessoa ainda, principalmente por e-mail, onde a gente não consegue entender o tom de voz, a linguagem e tal. Eu acho que o passo a passo é melhor, sabe? Mas eu acho que a gente consegue dizer muito quem aquela pessoa é, às vezes pela forma que aquele e-mail é escrito, ou uma mensagem é enviada e tudo mais. Eu acho que é se adaptar para cada um, né? A gente tem que se adaptar para cada cliente. A gente tem clientes onde a gente é super extrovertido, a gente tem cliente na qual a gente jantou 2 semanas atrás, que o cliente compartilhou com a gente que foi para a Índia para fazer leituras de palmas de mão para entender o futuro desse cliente. E eu fiquei tipo... Vamos se adaptar a esse cliente. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. E o mais legal disso tudo é que tu acaba aprendendo muito, cara. E dando muita risada, né? Com tudo, né? Sim. Mas é isso. Eu acho que é uma questão de se pôr numa situação vulnerável e se permitir conhecer outras pessoas vai te abrir muitas portas, assim. Quanto a isso e aprender a ler os outros, sabe? Sim. Pelo que eu consigo interpretar do que você está dizendo, é basicamente você entendendo pessoas... Você vai conseguir lidar com o time, lidar com o cliente. Com certeza. São pessoas. Com certeza. Né? Eu acho que
tu sabe muito bem disso, na empresa onde eu trabalhava, onde eu trabalhei também, a gente tem pessoas que são super introvertidas e pessoas que elas são super loud, assim, super expansivas e tudo mais. Sabendo entender e conversar com cada uma dessas pessoas é extremamente importante, sabe? Para uma relação não só de cliente, mas relação de trabalho também, de como saber chegar nessa pessoa e, tipo, sem invadir o território dela demais, ou sem, talvez, às vezes não comunicar da forma como deveria comunicar, e às vezes, sabe, a gente acabar não falando muito e etc. Sim. Mas, enfim. E aí você descobre que a pessoa que é introvertida, quieta, tipo, É a pessoa mais maravilhosa. querida do mundo. Exatamente, exatamente. Sim. Uma pergunta pra gente fechar o nosso papo. Claro. 2 perguntas. Qual foi o momento mais difícil, assim, falando da Jonathan Formento Aham. em si, qual foi o momento mais difícil? E a segunda pergunta é, para onde que você vê para onde você vê que vocês estão indo? O momento mais difícil com o Jay Formento Putz. Cara, eu acho que como a gente é uma empresa pequena, todo momento é difícil. O começo foi muito difícil. A gente pegou alguns projetos na qual eles tinham, como é que eu posso dizer, um potencial muito grande, porém é difícil abraçar a causa sozinho, sabe? Então, tipo, foi super difícil, assim, né? Nesse começo, eu acho que existia muito uma questão de dúvida, de capacidade, né? De como as pessoas olhavam pra mim, olhavam pra gente, principalmente de alguém que acabou de vir de ArcViz, entrando em motion, sabe? Sempre fui muito, talvez um pouco pé atrás, mas talvez não tinha tanta confiança em mim mesmo nessa época. Acho que o começo foi um momento super difícil e no ano passado a gente teve um projeto muito, muito, muito grande, onde eu tive meus primeiros ataques de pânico. Então esse foi um segundo momento difícil, assim. Mas Você teria... eu não consigo dizer exatamente qual seria. Acho que a gente tem diversos momentos extremamente difíceis todo ano, a gente nunca sabe qual é o mais difícil que o outro, sabe? Mas eu acho que difícil é a gente manter a ansiedade num level decente quando as coisas não estão indo da forma como a gente quer, sabe? E tendo uma boa visão, uma boa direção de onde você quer chegar, eu acho que é super importante, sabe? Se vou ser bem sincero, às vezes eu perco a direção, eu não sei onde é que mais a gente pode estar indo, e a gente tem que, tipo, se colocar de novo no trilho pra, tipo, não, peraí, esse era o caminho e tal. Mas é isso. É difícil dizer um momento difícil. Teve vários. Nesse projeto que você citou agora, não precisa entrar em detalhes, mas você tem algum insight do aprendizado que você teve com isso? Que você, às vezes, poderia compartilhar e Desculpa, ser legal? qual projeto? O que você teve essas dificuldades recentemente? Não, esse projeto foi lá no começo, sabe? Já foram. Mas eu acho que é difícil dizer se eu tenho um insight e falar para as pessoas, meu, não pega o projeto se você não tem confiança que pode fazer, porque eu não tô na pele das outras pessoas para entender o que elas querem, a ambição de cada um, sabe? Eu particularmente tinha muita ambição e acreditava que esse projeto iria nos trazer muitos frutos bons no futuro, sabe? Então, por mais que a gente tava bem ferrado, eu ainda acreditava muito nisso, sabe? Então, é difícil dar um insight e falar faça ou não faça, sabe? Eu acho que vai de cada um e vai da ambição de cada um, sabe? Sim. Assim, coisas que a gente não gosta acontece e isso, quando você olha na frente, você fala, nossa, isso na verdade me guiou pra uma outra coisa. Nossa, com certeza. Eu acho que, a gente vai aprender com tudo, sabe? Ou com projetos que foram bons e com projetos ruins, a gente provavelmente aprende mais com os ruins, né? Pra falar assim, eu não quero isso de novo. Mas eu acho que todo projeto e todo problema que a gente teve trouxe diversos aprendizados, sabe? Às vezes a gente precisa errar 2, 3 vezes o mesmo erro para aquilo ficar na nossa memória muscular aqui dentro e nunca mais voltar. Mas às vezes coisas boas vêm desses desafios, sabe? Desses challenges. Eu acho que todo mundo que tem um estúdio ou tem uma pequena empresa vai passar por isso, vai passar em demitir uma pessoa, demitir um cliente, sabe? Então, a gente já passou por isso, então enfim, são problemas que só a estrada vai trazer, sabe? Sim. E onde você vê a Jay Formento no futuro? Não que você tenha que ter a resposta, nossa, não. Qual que é a sua ambição?
Cara, eu acho que eu tô descobrindo a minha missão agora, sabe? Aham. Porque a gente tem 4 anos agora de estúdio. É difícil dizer onde a gente quer chegar. Eu acho que a gente passou por tanta coisa e, para ser bem sincero e bem honesto, no último ano a gente passou por nossas primeiras campanhas globais que acabaram, de novo, trazendo diversos aprendizados com isso, sabe? E a gente, por ser um estúdio pequeno e ter abraçado uma empresa tão grande, a gente ficou muito focado num único projeto. E agora a gente está entrando numa fase de reestruturação e tentando entender o que a gente quer ser, sabe? Sim. Mas eu acho que é um sinal super claro que a gente provavelmente gostaria de continuar sendo uma boutique, porém de extrema capacidade. Eu acredito muito que tu não precisa de uma empresa de 50, 100 pessoas para fazer projetos grandes. Tu precisa de uma empresa onde grande parte do teu time vale por uma pessoa e meia, sabe? Todo mundo acaba ganhando mais com isso, sabe? Tu tem um serviço melhor entregue, tem pessoas sendo melhores remuneradas pela capacidade do estúdio, sabe? E provavelmente é isso onde a gente vai mirar, onde a gente vai tentar virar uma marca, não apenas uma empresa de visualização, mas tentar mirar por algo um pouco mais icônico, onde as pessoas saibam que podem contar com a gente, indiferente se a gente é 8 ou 20 pessoas, sabe? Mas é isso, é uma fase bem interessante que a gente vai agora, de uma reestruturação não só de ambição, de metas, mas de nome, de brand também. Então talvez J Fomento, eu não sei onde pode chegar com isso, provavelmente vai mudar, mas essa é a nossa ideia. Provavelmente não respondeu nada que tu perguntou, mas é Não, isso. é isso. Se alguém estiver ouvindo e... eu queria conversar com o Jonathan. Pode mandar uma mensagem, pode... Por favor. @jformento. @Jonathan Formento, se alguém quiser mandar lá no pessoal. E eu tô no LinkedIn também, como Jonathan Formento. E no site, jformento.com. Eu vou deixar aqui na descrição Por favor. as informações. Jonathan, obrigado pelo seu querido. tempo. Eu que agradeço. Demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. A gente tá aqui em Blumenau, né? A gente tá aqui, acho que gostaria de agradecer ao nosso amigo Ricardo Vasselay, da Vasselay, uma construtora, incorporadora incrível da cidade, onde eles têm projetos super interessantes, super ambiciosos, e eles cederam o espaço para a gente poder gravar aqui. Por favor, sigam eles lá também, @Vasselay. E é isso, eu acho que seria legal mencionar o coworking aqui também. Sim. Que é o coworking de Blumenau, Oficina Café Coworking, onde a gente está situado nesse momento também. Para a galera conferir, espaço super legal na cidade, 2 espaços no momento. É engraçado porque hoje eu vim aqui trabalhar e já engatei uma reunião aqui e você tinha uma reunião aqui por coincidência, a gente não combinou. Cara, Ou seja, a gente tá o dia coisa. inteiro aqui. Eu acho que, na minha opinião, a cena do design de Blumenau, nessa região, ela acontece aqui nesse espaço onde a gente está agora. Então, para a galera que vier até a cidade, por favor, tem um café maravilhoso aqui embaixo, venham conferir. Verdade. É isso daí, venham conhecer a nossa terra tão bonita. Maravilhoso. Gente, obrigado pelo seu tempo, Jonathan. Se inscreve, compartilha com o seu cachorro e vamos nessa. Valeu. Valeu.